Está preparado para uma revelação impactante? Em um recente pronunciamento, Netanyahu proferiu o que muitos consideram seu último aviso, causando ondas de impacto global. O que poderia ser tão crucial a ponto de demandar atenção mundial? Não se trata apenas de um conflito pela paz. Hoje, desvendaremos os detalhes que deixaram o mundo apreensivo diante do recente confronto entre Israel e Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, referindo-se a um versículo de Eclesiastes que fala sobre tempo de paz e tempo de guerra, destacou que o atual conflito com o Hamas exige ação militar. O exército israelense intensificou os ataques a Gaza após um incidente transfronteiriço, resultando em mais de 9.800 vidas perdidas, incluindo 8.300 palestinos e 1.538 israelenses entre as vítimas. Netanyahu recusou um cessar-fogo, comparando-o à rendição ao Hamas. Ele fez analogias com eventos históricos, mencionando a resposta dos Estados Unidos após Pearl Harbor e os ataques terroristas de 2001. Netanyahu enfatizou a importância de distinguir entre danos deliberados a civis e baixas não intencionais durante a guerra. Novamente recorrendo às Escrituras, ele utilizou Isaías 60:18 para justificar as ações em Gaza, expressando fé na justiça da causa de Israel. Além desta guerra, Netanyahu apontou o cumprimento de várias outras profecias em Israel, servindo como um alerta e causando apreensão global. Existe um plano em andamento para a construção do terceiro templo em Israel, e isso representa uma questão de grande significado para muitas pessoas religiosas, especialmente os judeus ortodoxos. Para eles, esse projeto é considerado ainda mais especial do que os templos antigos, que já não existem. O movimento para a construção do terceiro templo teve início em 1987 com um grupo chamado The Temple, e eles estão empenhados em tornar isso uma realidade. Apesar de nem todos em Israel serem muito religiosos nos dias de hoje, os judeus ortodoxos sentem que é imperativo construir esse novo templo e não estão buscando assistência de pessoas não religiosas. Eles receberam apoio de um grupo chamado Sinédrio, um comitê religioso, para garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Para os judeus ortodoxos, a construção deste templo é de extrema importância, pois acreditam que isso terá um impacto positivo no mundo. Gersan Salomão, líder do templo Mount Faith, tem manifestado seu protesto e realizado atividades especiais em prol do templo. Ele acredita que isso está alinhado com o que a Bíblia promete para o povo da Terra Santa, desempenhando um papel fundamental nas questões relacionadas ao templo. O Sinédrio, encarregado dessas responsabilidades, está se preparando ao plantar uma floresta especial com as plantas necessárias. O rabino Hil Weiss, seu porta-voz, destaca a visão de que o templo é uma conexão entre a terra e Deus. De maneira surpreendente, a maioria dos elementos oferecidos como sacrifícios nos antigos templos eram plantas que cresciam em Israel. Durante o processo de construção, uma importante descoberta ocorreu abaixo da mesquita Al-Aqsa. O arqueólogo britânico Robert Hamilton encontrou um banho ritual judaico chamado mikvah sob o solo da mesquita. Essa revelação provocou mais debates sobre a localização histórica do templo e a viabilidade de sua reconstrução. Em 1927, um terremoto significativo atingiu Jerusalém, causando danos, incluindo a mesquita Al-Aqsa. Durante o período do mandato, Robert Hamilton negociou com líderes muçulmanos para permitir investigações arqueológicas no Monte do Templo. Hamilton documentou descobertas do Segundo Templo e da Era Bizantina. No entanto, algumas dessas descobertas não foram divulgadas na época para evitar conflitos. 80 anos depois, essas descobertas ocultas coincidem com as feitas pelos arqueólogos israelenses, Dr. Gabi Barai e Zaki Deira, que examinaram a terra removida do Monte do Templo. Eles encontraram vestígios de um mikvah judaico da Era do Segundo Templo
sob o solo da mesquita, sugerindo seu uso para purificação antes de entrar no templo. Além disso, os restos da terra continham pequenos artefatos dos períodos do primeiro e do segundo templo. Essa descoberta desafia concepções anteriores sobre a história do templo no monte, especialmente durante a era bizantina, indicando a presença de estruturas possivelmente ligadas a igrejas. Essas descobertas revolucionam nossa compreensão da história do Monte do Templo e ressaltam a necessidade de reavaliar relatos históricos ao longo de diferentes épocas, incluindo o período bizantino. Com esta revelação, surge uma nova perspectiva sobre a história do local. A profecia foi concretizada com a chegada da Era Vermelha. Recentemente, 5 novilhas vermelhas especiais chegaram a Israel de uma fazenda no Texas, gerando grande entusiasmo, especialmente entre aqueles que acreditam na profecia relacionada à construção do terceiro templo em Jerusalém. Essas novilhas, todas com menos de 1 ano de idade, são de extrema importância, pois, se permanecerem completamente vermelhas e imaculadas, suas cinzas poderão ser utilizadas para a purificação ritual, conforme estabelecido pela lei judaica. Essa purificação é crucial para que os sacerdotes Kohanim desempenhem seus deveres em um futuro templo. Após sua chegada, as novilhas foram levadas para uma quarentena em Ria, seguindo as regulamentações da Autoridade Veterinária de Israel, que estabelece um período de pelo menos 7 dias. Posteriormente, elas serão transferidos para 2 locais em Israel, sendo um deles eventualmente aberto ao público. Elas serão cuidados até completarem 3 anos, momento em que, de acordo com a lei judaica, podem ser sacrificados para obter suas cinzas. Um grupo denominado Bona Israel, formado por judeus e cristãos, desempenhou um papel crucial na trazida dessas novilhas para Israel. O rancheiro do Texas, Byron Stinson, que colabora com a organização, criou elas. A chegada das novilhas foi marcada por uma recepção especial no aeroporto de Boran, com a presença de funcionários do Instituto do Templo e outras personalidades importantes. Na Bíblia, a presença de uma novilha vermelha é de extrema importância. As cinzas de uma novilha vermelha eram essenciais para purificar os israelitas, como descrito no livro de Números, capítulo 19. Essas cinzas eram utilizadas em rituais de purificação no templo. Atualmente, a aparição de uma novilha vermelha é vista por muitos como um sinal de que a construção do terceiro templo está se aproximando e que o retorno de Cristo pode estar próximo. De acordo com a tradição, 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas desde os tempos de Moisés, mas nenhuma ocorreu desde a destruição do segundo templo. O Rabino Mades, inclusive, ensinou que a 10ª novilha vermelha seria sacrificada pelo próprio Messias. A chegada recente dessas 5 novilhas imaculadas do Texas a Israel em setembro de 2022 é interpretada por muitos como o cumprimento da profecia e um passo significativo em direção a um novo templo. As regras para uma novilha vermelha, conforme especificado na lei mosaica, são rigorosas. Ela deve ser sem defeito ou imperfeição, e nunca ter sido utilizada em um jugo. O sacrifício da novilha vermelha era único na lei, incluindo o uso de uma fêmea animal sendo sacrificada fora da entrada do tabernáculo, e com uma cor especificada. O processo para abater uma novilha vermelha está detalhado em Números 19, 1-10, com Eleazar, o sacerdote, supervisionando o ritual fora do acampamento israelita. As cinzas da novilha vermelha eram utilizadas em um processo de purificação para aqueles que entravam em contato com um cadáver, destacando a importância da novilha nas práticas religiosas israelitas. Esses mandamentos sobre a novilha vermelha na Bíblia simbolizam o sacrifício de Cristo pelo perdão. Jesus, assim como a novilha vermelha, estava sem mancha, e assim como a novilha era sacrificada fora do acampamento, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. As cinzas da novilha vermelha, que purificavam as pessoas da contaminação da morte,
tem um paralelo no sacrifício de Cristo, que nos salva da pena e corrupção do pecado e da morte. Cerimônia da Água. Recentemente, em Jerusalém, no dia 12 de outubro, uma cerimônia da água histórica foi reencenada em um antigo templo, atraindo centenas de participantes. A multidão, alegremente liderada por sacerdotes e músicos, percorreu caminhos antigos até Siloam Springs, um local significativo durante o tempo do templo, cantando e dançando ao som de trombetas de prata a cada parada. Os participantes coletaram água em uma jarra de ouro e retornaram ao cume da montanha, seguindo as tradições do templo. Lá, eles estabeleceram um modelo de altar adornado com folhas e ramos, concluindo com bênçãos. O evento, de 7 anos, chamado Hakel, esta libação de água, não explicitamente mencionada na Torá, mas parte da tradição oral de Moisés, durou 15 horas no templo, marcando um dia internacional de adoração durante as celebrações de Sukkot em todo o mundo. Redescobrindo a antiga piscina de Sium. A piscina de Sium era uma incrível estrutura de 53 pés de comprimento, 18 pés de largura e 19 pés de profundidade, uma mistura de formações naturais de rocha e artesanato qualificado. Infelizmente, foi destruída durante o ataque babilônico a Jerusalém, junto com o segundo templo. Entretanto, foi reconstruído durante o reinado de Neemias e ampliado sob o domínio de Herodes, o Grande. Tornou-se um local procurado pelos pobres e doentes em busca de cura, desempenhando um papel significativo durante a Festa dos Tabernáculos, que celebra a libertação dos israelitas do Egito. O Festival das Cabanas, ou Sukkot, é vital no judaísmo, marcando a libertação do Egito e a provisão no deserto. Durante o Sukkot, a prática de construir cabanas temporárias simboliza os abrigos de seus ancestrais no deserto, expressando gratidão a Deus e louvor pela chuva. Celebrado nas comunidades hebraicas em todo o mundo, durante o Sukkot, um sacerdote buscava água na piscina de Siloam em Peter Dourado, acompanhado pelos salmos e pela alegria de derramar a água nos altares do lado oeste, simbolizando Isaías 12, 3, e culminando na representação da Batalha do Armagedon. Armagedon, conforme mencionado no Apocalipse 16:16, não se trata apenas de uma colossal batalha, mas simboliza uma rebelião global contra o governo de Deus. O Monte Megido em Israel, conhecido por suas batalhas, empresta seu nome a esse evento que não está limitado a um único local. Pode envolver desastres naturais, como terremotos, inundações ou granizo, destacando o poder de uma autoridade superior. Esses eventos frequentemente impactam nações que se afastaram de valores morais semelhantes aos globais. Recentemente, desastres como doenças, deslizamentos de terra, incêndios florestais e relâmpagos têm sido associados ao Armagedon. Esta palavra representa uma força poderosa que provoca reflexão e mudança, apesar de sua associação com destruição. O Armagedon incentiva as sociedades a reconsiderar suas escolhas, promovendo a reflexão e o retorno a valores fundamentais em nosso mundo em constante mudança. Esses conceitos conectam profecias antigas a eventos contemporâneos, instigando a compreensão e a busca de unidade diante dos desafios. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou do vídeo. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Permaneça na graça e na luz divina.